Bom dia, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue com todos. É um prazer novamente estar aqui com os irmãos, revê-los. Já por algumas oportunidades tive o privilégio de compartilhar as Sagradas Escrituras com os irmãos. E eu quero primeiramente trazer o abraço da Igreja Presbiteriana de Vale Encantado, da onde eu sou. E quero agradecer ao Conselho da IPB da Glória. Essa parceria tem sido um parceiro nos meus sustentos enquanto seminarista. Nós tivemos a oportunidade, pela graça de Deus, de estarmos cursando o 3º ano já do seminário, ali em Belo Horizonte, no Seminário Reverendo Denoel Nicodemos Heller. E, pela graça de Deus, permissão dele, estaremos cursando já o 4º ano do seminário nesse ano, agora de 2021, completando essa etapa do preparo para o ministério. Mas nesta manhã, nós queremos meditar a palavra de nosso Deus. O texto que irá nos guiar primariamente é 1 Pedro, capítulo 2, do 4º verso ao verso de número 10. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao verso de número 10. Não é o nosso objetivo primário fazermos uma exposição dessa perícope, mas nós teremos um estudo temático a respeito de uma pedra e 2 papéis. Nós queremos meditar sobre esse tema. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 4 ao verso de número 10. Os irmãos podem permanecer sentados mesmo. Vamos todos juntos lê-los, esses versos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao verso de número 10. Leiamos. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Vamos a Deus em oração, mais uma vez. Pai, nós louvamos e bendizemos, ó Deus, o teu glorioso nome, Pai. Agradecido nós estamos por mais essa manhã na tua presença. O Senhor ter nos trago, ó Deus, em paz, em segurança, ó Pai, a tua casa. Nós queremos, ó Deus, lhe suplicar, ó Pai, rogar, ó Deus, a tua misericórdia, ó Deus, que nós venhamos, ó Pai, nós venhamos, ó Deus, a encontrar, ó Deus, o teu favor, ó Pai, a tua graça nesta manhã, ó Deus,
a iluminar, ó Deus, nosso entendimento, a nossa compreensão, no estudo, ó Deus, na meditação da Tua palavra, Pai. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, permaneça em nosso meio, ó Deus, nos instruindo, nos iluminando, ó Deus, assim, a nossa mente, aquecendo nosso coração. Nós, assim, ó Deus, oramos a Ti, agradecidos, ó Deus, por meio da fé, por meio daquilo que o Senhor irá, assim, falar conosco nesta manhã. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós oramos a Ti, por meio da fé, Te agradecemos. Amém. Irmãos, eu não sei o modo como você veio para a igreja hoje, especificamente a sua condução, mas uma coisa em específico eu posso afirmar. Você, em algum momento, precisou subir algum degrau ou desviar de algum meio-fio, talvez não você, talvez quem estava comandando o volante, mas talvez para subir na calçada você teve um nívelzinho, subiu uma pedra, desceu outra talvez, e na verdade as pedras estão aí e fazem parte do nosso dia a dia, esse agrupamento sólido, né, de minerais ou de outros materiais. Alguns valem milhões, como diamante, como ouro, outros mais. Alguns não custam alguns centavos, talvez, e acham em abundância. As britas, por exemplo, estão aí espalhadas na rua, no nosso dia a dia, e tudo mais. Mas existe essa metáfora na palavra de Deus a respeito de uma pedra, e nós queremos meditar a respeito dela nesta manhã. Uma pedra e dois papéis. Como eu comentei aos irmãos, nosso momento introdutório, essa não é uma exposição dessa perícope. Aqui Pedro conclama os peregrinos, né, a amadurecerem na fé, e depois dele deixar alguns imperativos para aqueles irmãos, no final do verso, finalizando o primeiro capítulo, e concluindo isso no início do capítulo 2, agora ele traz essa metáfora acerca do templo e do sacerdócio para a vida dos cristãos, a vida dos judeus, que eram peregrinos da dispersão. Mas nós queremos então olhar para essa porção das Escrituras e meditarmos acerca desta pedra. Os versos que irão aqui primariamente nos direcionar são os versos que tratam justamente dessa pedra. São citações que o apóstolo Pedro está trazendo no verso 6º ao verso 8º. E eu lerei aqui mais uma vez então. Nós encontramos aqui nas Escrituras, nessa porção, acerca desses dois papéis, dessa mesma pedra. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Nós queremos meditar, irmãos, sobre os dois papéis dessa mesma pedra. Outras porções das Escrituras, e aqui, na verdade, já se refere a uma citação do Antigo Testamento, apresentam e falam para nós a respeito dessa mesma pedra. Nós temos aqui a citação de Isaías 28 e do Salmo 118 também. Mas qual então é essas duas pedras e qual a importância de meditarmos nesses dois papéis? Você vai ver que esses dois papéis têm tudo a ver comigo e com você, aliás, tem tudo a ver com todos, toda a humanidade. Você que me ouve hoje aqui presencialmente, você que está nos acompanhando também por meio das redes sociais, essa pedra, esses dois papéis, tem tudo a ver comigo e tem tudo a ver com você. Primeiro eu quero falar sobre um papel destrutivo dessa pedra. Bem, depois nós vamos olhar o outro papel dessa pedra. Mas a verdade é que nos diz
o verso de número 7, que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. E o verso 8, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Uma analogia é como se você tivesse uma pedra ou um meio-fio, vamos pensar mais comum, mais próximo a nós, e tropeçássemos nela. E não apenas tropeçássemos nela e caíssemos, mas Mateus, capítulo 21, eu quero que você abra a sua Bíblia nesse texto, por gentileza. Mateus, capítulo 21, verso de número 42, nós temos novamente a citação desse verso, porque Jesus ali está perguntando para os fariseus, para os publicanos, para os principais sacerdotes e fariseus: vocês não ouviram falar nas Escrituras que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a se tornar a pedra principal, a pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso demais aos nossos olhos. Salmo 118, 22 e 23, essa é a citação que Cristo está usando aqui. Como eu e você que está me ouvindo, aonde esta mensagem está chegando, como cada ser humano é possível que tropece nessa pedra. Porque aqui Cristo está dando um alerta. Nós estamos diante da parábola dos maus lavradores, lá em Mateus. Nós temos essa mesma citação, por isso aqui nós adotamos esse texto também. E continua dizendo assim então, Jesus falando, verso 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado, será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Jesus aqui nesse último verso ele está falando a mesma coisa. Um recurso do hebraico é você falar a mesma coisa com palavras diferentes, mas para dar ênfase. Ele está falando, todo o que cair sobre essa pedra vai ficar em pedaços, e aquele sobre quem essa pedra cair vai ser reduzido a pó. E por que isso diz respeito a mim e a você sobre esse alerta? Esse alerta de sermos destruídos, talvez, por essa função, por esse papel dessa pedra. Essa pedra, ela também tem essa função de ser uma pedra de tropeço, uma rocha de ofensa e de, infelizmente, também reduzir em pedaços alguns e também reduzir a pó. Como nós tropeçamos? Como nós podemos tropeçar nessa pedra? O primeiro ponto aqui nesta manhã. Para que eu e você tenhamos, por analogia, essa pedra pintada para nós, exposta para nós, de talvez uma tinta fluorescente, para que nós possamos ver, enxergar nitidamente e não tropeçarmos nessa pedra. Porque vamos ver como nós tropeçamos. E o verso 43 nos dá uma dica a respeito. Porque vos digo que o reino de Deus será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Jesus está falando contra os sacerdotes, contra os fariseus. A sequência dessa passagem vai nos deixar muito claro que ao ouvirem essas palavras, essas pessoas entenderam que era contra eles que Jesus estava falando. As pessoas sabiam que era a respeito delas que Jesus estava falando. O primeiro ponto, então, como eu e você que me ouve, pode vir a tropeçar nessa pedra, e por isso o alerta, por isso a nossa meditação nessa manhã, diz a respeito de não produzirmos os frutos do reino de Deus. Porque é exatamente essa questão que Jesus está falando aqui. A característica a respeito daqueles que tropeçam nessa pedra é a não produção dos frutos dignos do reino de Deus. Produz os respectivos frutos. Que frutos são esses? Nós temos outras passagens das Escrituras falando acerca das características dos cidadãos dos céus.
ou as bem-aventuranças também, que nos alertam acerca disso, mas nós queremos tocar num ponto fundamental a respeito do arrependimento. Frutos dignos de arrependimento, ou seja, o nosso arrependimento, o quebrantamento do nosso coração acerca dos nossos pecados, acerca das nossas falhas, acerca da nossa imperfeição diante da lei de Deus, que é santa, boa e perfeita. Os fariseus eram conhecidos, irmãos, por guardarem bem a lei. Os irmãos vão se recordar de que quando os filipenses estavam se inflamando, né? O apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos filipenses, vai falar com eles: olha, se alguém podia confiar na carne, eu podia muito mais. Eu era contra a lei irrepreensível. Fariseu, hebreu de hebreus, né, da tribo de Benjamim e tudo mais, ele vai pintar para aqueles irmãos a respeito de que se alguém poderia confiar na carne, assim como os fariseus confiavam, no cumprimento da lei, e dizer: olha, eu não desvio nenhuma vírgula do que está na lei. Bater no peito e dizer: eu estou firme, eu cumpro toda a lei. Aqueles irmãos não se arrependiam, não viam motivo de arrependimento, viviam acreditando que cumpriam perfeitamente a lei de Deus. O primeiro ponto, e para nós frisarmos, sobre o qual nós podemos tropeçar nessa pedra, é a falta de arrependimento. A falta de produzirmos os respectivos frutos do reino de Deus. O arrependimento é este fruto. O arrependimento é o respectivo fruto do reino de Deus. É louvarmos a Deus. É vivermos segundo as bem-aventuranças. Quais têm sido, irmãos e irmãs, os frutos do reino de Deus que estão presentes nas nossas vidas? Nós precisamos, por vezes e frequentemente, nos examinar nesse sentido. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: olha, examinais a vós mesmos, provai se estáis na fé. É muito proveitoso, enriquecedor, edificante, salutar, saudável, que nós examinemos com frequência o nosso coração, a respeito da nossa fé, se estamos firmes, olhar para a nossa vida e com imparcialidade buscarmos frutos dignos, os respectivos frutos do reino de Deus na nossa vida. Sinais da nossa santificação em algum aspecto. Nós aqui não seremos perfeitos, nós sabemos disso. Enquanto Cristo não voltar ou não nos chamar individualmente, nós não teremos a nossa santificação completada. Nós não teremos a nossa santificação completada aqui nessa terra, mas é um processo e precisamos olhar e nos questionar. Se olharmos para trás e não vermos frutos produzidos. Porque o reino de Deus foi tomado daqueles judeus que não se arrependiam, que não produziam os respectivos frutos, e foi dado a outro povo. E sobre eles essa pedra caiu, ou tropeçaram nessa pedra, como a gente vai ver ainda em outra passagem. E então o primeiro ponto de nós tropeçarmos nessa pedra, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, é não produzirmos os respectivos frutos do reino de Deus, não nos arrependermos. Agora eu quero que você passe algumas páginas da sua Bíblia. O texto que nos guia é 1 Pedro, mas vamos recorrer a outras passagens que cita essa pedra para nos iluminar melhor o nosso entendimento. Romanos capítulo 9,
A partir do verso de número 30, até o verso 4 do capítulo 10. É uma outra passagem das Escrituras que trata a respeito dessa pedra. E por isso eu chamo a sua atenção a esse texto. Nós veremos aqui a segunda forma de se tropeçar nessa pedra. Qual foi? Qual é? Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé. E sim como que das obras tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aquele que nela crê não será confundido. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Irmãos, muito claro para nós nessa passagem, a segunda forma de tropeçarmos nessa pedra. Não crermos nessa pedra. E você me diz, não, eu estou na igreja, eu creio em Cristo. Eu quero só aprofundar um pouquinho mais a nossa análise a respeito do que vem a ser verdadeiramente significar ter essa fé, verdadeiramente significar crer para a salvação. O apóstolo Paulo aqui está citando os judeus e está usando essa passagem a respeito da pedra, né? Ele aqui está citando Isaías também, 28:16, falando que os judeus tropeçaram nessa pedra. Irmãos, o que diferencia, uma das características que diferencia o cristianismo, a verdadeira religião, de todas as demais religiões do mundo, você pode parar para analisar isso, pensar, refletir aí, a respeito daquilo que você conhece, já ouviu falar acerca de outras religiões. A verdadeira religião, o cristianismo, é diferenciada das demais religiões, porque ela é a única que não traz ao homem o mérito da sua salvação. Sabia disso? Nós somos justificados por meio da fé, por meio da obra que outro fez, que Cristo fez. Todas as demais religiões, todas as demais crenças, doutrinas e ensinamentos que ensinam, por aí, pode apostar, você tem que fazer alguma coisa. Alguma coisinha, alguma pontinha de coisa ao menos, você precisa fazer por si mesmo, para que você seja salvo. O cristianismo é a única doutrina, a única religião que verdadeiramente nos expõe a graça de Deus em Cristo. E o fato de sermos salvos, de sermos justificados mediante a obra que Deus mesmo fez em nosso favor. Mas os judeus olharam para a lei que Deus mesmo tinha os dado a eles, e buscavam essa justificação. Eles não criam totalmente, não se entregaram totalmente à graça de Deus, e entendiam que por meio das obras, por meio do cumprimento da lei, eles seriam salvos, seriam justificados.
E é exatamente a respeito dessa justiça, desse contraste aqui, é que Paulo está falando. O fato dos judeus, não todos, mas em sua maioria, terem tropeçado nessa pedra, está no fato explícito no verso de número 32 do capítulo 9. Porque eles buscavam a lei de justiça, porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. É interessante essa comparação, o apóstolo Paulo não fala diretamente das obras, mas como que das obras. E talvez esse seja um ponto, por vezes ainda presente na igreja cristã. Principalmente brasileira, mas de uma maneira geral. Às vezes nós vivemos como se a nossa salvação dependesse como que das obras. E a nossa justificação fosse por meio de como que das obras. Às vezes nós não falamos explicitamente isso. Quem há de pregar em um púlpito cristão que a salvação verdadeiramente depende de obras? Não, talvez não. Talvez isso é um pouco mais implícito dentro daquilo que você compreende, dentro daquilo que a cristandade, de uma maneira geral, crê. Que a nossa salvação dependa ou venha como que das obras. Os judeus não atingiram essa lei. E nós sabemos, não é possível atingi-la. E não é esse o meio. De fato, o verso de número 5 do capítulo 10, nós não lemos, mas vamos fazê-lo agora, em Romanos, nos diz que Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. E nós nos perguntamos, quem será esse homem? Capaz de cumprir essa lei. Capaz de cumprir qualquer parte dessa lei. Porque se tropeçarmos em um ponto, seremos culpados, somos culpados por toda ela. Irmãos, esse segundo ponto diz a respeito da fé. Não crermos em Cristo e não crermos verdadeiramente de fato, abrindo mão das nossas obras. A gente não está pregando um cristianismo fora da prática. Tiago também diz isso, né? A fé sem obras, ela é morta. Não é deixarmos de praticar as boas obras, mas verdadeiramente vivermos e compreendermos que a nossa salvação não depende delas. E não está fundamentada nelas. Nem mesmo uma vírgulazinha, nem mesmo 0,0001% da nossa salvação. A nossa salvação está fundamentada em Cristo. E por meio da fé nós somos justificados diante de Deus. Talvez você tenha alguns anos de igreja. Talvez você tenha nascido na igreja. Talvez você nunca tenha vindo à igreja também. Você está acompanhando de casa, essa possibilidade. Mas talvez essa verdade ainda não chegou ao seu coração. Talvez você insiste em crer, em acreditar que alguma coisa que você faça será a causa de Deus amá-lo. Será a causa de Deus alcançar a sua vida e salvar você. Será a causa de Deus te declarar justo diante do tribunal dele. Eu quero dizer a você que você deve descansar na graça de Deus e entender verdadeiramente que a salvação, que a justificação, que a salvação é por meio da fé. Essa é a segunda forma de tropeçarmos, irmãos, nessa pedra.
É buscarmos a nossa justiça por meio das obras, ou como que por obras? Talvez implicitamente. Quais são, então, as duas formas de tropeçarmos nessa pedra? Não nos arrependermos, não produzirmos os frutos do reino de Deus e não crer. Essa é uma pedra de escândalo, rocha de tropeço, por esse simples motivo. Se você não crê nessa pedra, se você não crê nessa rocha, não crê em Cristo, você tropeça nessa pedra. Essa pedra cai sobre você e você cai sobre ela também, mas você ficará despedaçado, será reduzido a pó. Que você possa aplicar no seu coração essa fé e crer verdadeiramente em Cristo. Qual é o segundo papel dessa pedra? Voltando ao nosso texto em que vemos o contraste desses dois papéis, lá 1 Pedro, capítulo 2, nos diz o verso 6. Por isso está na Escritura: eis que põe-se uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Em outras traduções, em outras passagens também, citando esse mesmo texto, não será confundido, não será jamais abalado. O segundo papel dessa pedra é ser um alicerce firme para colocarmos os nossos pés. É ser a base de uma edificação que permanece de pé diante das adversidades, diante das tempestades que batem contra essa edificação, contra essa casa, assim como Cristo mesmo disse na sua parábola. Em Atos capítulo 4, Pedro, por meio do Espírito Santo, diz aos judeus, diz perante o Sinédrio: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E verso de número 12 de Atos 4 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Novamente, né? Novamente, essa mesma porção das Escrituras trata a respeito dessa pedra. Esta é a pedra. Essa é a pedra. Vocês rejeitaram, mas que não há salvação em nenhum outro nome. O segundo papel aqui então, na ordem da nossa mensagem, é que essa pedra, essa rocha em que nós podemos nos agarrar, é essa rocha sobre a qual nós devemos, a única sobre a qual nós podemos verdadeiramente firmar os nossos pés e caminhar. E prosseguimos nessa caminhada como peregrinos enquanto aqui estamos. A respeito da firmeza dessa rocha, nós lemos em Hebreus que ele se tornou mediador de uma eterna aliança, a aliança da graça, que alcança a minha vida, que alcança a sua vida, na qual você pode descansar e crer que, mediante a fé nós somos salvos, que mediante a fé nós somos preservados por Deus, que Ele está com o seu povo, que Ele sustenta o seu povo, que Ele faz perseverar o seu povo, que em meio às lutas e às dificuldades, Ele se faz presente como uma rocha,
que sustenta, que dá o nosso alicerce, que é o nosso alicerce. O segundo papel dessa pedra, e sobre o qual nós podemos confiar, nós não seremos envergonhados, nós não seremos confundidos, não seremos abalados. Interessante esse ponto, e a parábola também das duas construções nos dizem isso, né? Isso não significa que adversidades e que coisas não tentarão abalar. Isso não significa que a casa está numa bolha que a protege da chuva e do vento. Mas significa que ela permanecerá de pé. Significa que ela permanecerá de pé. Essa é a pedra. Essa é a rocha. E a distinção é bem clara. Queira Deus que nesta manhã possamos ter pintado, por analogia, esse meio-fio para que ninguém tropece nela. Os meios-fios são pintados de branco para diferenciar o asfalto da calçada, para que você e eu não tropecemos. Mas que nessa manhã então nós possamos ter pintado essa pedra de uma cor tão vívida, tão clara, que está tão florescente, para que nós possamos vê-la. E para que possamos não tropeçar nessa pedra. Que possamos constantemente nos avaliar, rever os nossos frutos, acerca do arrependimento. Nós não deixamos de pecar quando nos convertemos. Nós deixamos de viver no pecado. Mas precisamos nos arrepender, precisamos nos avaliar constantemente. E precisamos verdadeiramente crer e não buscar a justiça como que das obras, talvez não explicitamente, como obras, né? Buscando obras, mas nem mesmo como que das obras. Que nós possamos verdadeiramente ter essa fé, crermos verdadeiramente de fato em Cristo para a nossa justificação, para a nossa salvação. Eu quero orar pela sua vida, que Deus possa abençoá-lo. Vamos orar ainda, antes de passar a palavra para o diácono Leonardo. Nós queremos orar a Deus, vamos agradecê-lo pela sua palavra. Feche seus olhos. Pai, nós queremos louvar e bendizer a Ti, ó Deus. Nós bendizemos, ó Deus, o Teu glorioso nome. Somos gratos, ó Deus, pela Tua palavra. Deus, somos gratos pela rocha, ó Deus, que é Cristo, pela pedra, ó Deus, que é Cristo, e sob ela, ó Deus, nela é que o Senhor construiu, ó Deus, a Tua igreja. Ó Pai, bendito seja o Teu nome, ó Deus. Deus, obrigado, Deus, pela fé que o Senhor coloca, ó Deus, no nosso coração, pelo temor que o Senhor põe no nosso coração, ó Deus. Ó Deus, que venhamos a verdadeiramente, ó Deus, e de fato, com o nosso entendimento, com toda a nossa compreensão, ó Pai, também, de fato, ó Deus, crermos e nos entregarmos, ó Pai, a fé em Cristo para salvar, ó Deus, para a salvação, ó Deus, da nossa vida, ó Deus, que venhamos a verdadeiramente compreender, ó Deus, que nenhum ponto, ó Deus, nenhuma vírgula, ó Pai, da nossa salvação depende das nossas obras, mas que elas são frutos, ó Deus, sinais daquilo que o Senhor tem feito em nós, para a glória do Teu nome, ó Deus. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que aquelas pessoas, ó Deus, porventura, que ainda estão na situação, ó Pai, de tropeçarem nesta pedra, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, que o Senhor traga fé a esses corações, que o Senhor traga, ó Deus, entendimento, luz, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, desvende, ó Pai, os olhos, que caiam as escamas, que destapem os ouvidos, para contemplarem, ó Deus,
ouvirem, ó Deus, a Tua voz, ouvirem da Tua graça. Ó Deus, e obrigado por esta graça que nos alcança, ó Deus, que nos conforta, que nos sustenta, que é a nossa rocha sobre a qual nós colocamos e firmamos os nossos pés. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, nós assim oramos a Ti, agradecidos pela Tua palavra. Amém. Amém, irmãos. Obrigado pela oportunidade, agradeço o conselho, o convite e agradeço aos irmãos também. Obrigado.